Olá para você ligado na TV Unifev, começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, e hoje a gente vai repercutir tudo sobre o final de semana esportivo e olha que foi movimentado, muita coisa acontecendo no mundo do futebol. Vamos falar de seleção brasileira, seleção feminina que estreou muito bem contra a Jamaica na Copa do Mundo da França e também o Campeonato Brasileiro que tá para ter uma paralisação por conta da Copa América, mas com o Santos jogando bem, Palmeiras mais uma vitória e os empates de São Paulo e também de Corinthians. Tudo isso a gente vai debater a partir de agora com a presença do Léo Caporalini. Léo está aqui no estúdio para falar com a gente sobre tudo isso, né, essa paixão brasileira que é o futebol, né, Léo? É isso aí, Josiano. Valeu mais uma vez. Fazia tempo já que eu não vinha no Meio de Campo de segunda-feira. Vamos falar muito sobre isso. Tem seleção brasileira fazendo sucesso, seleção brasileira masculina e feminina. O Brasil vencendo Honduras por 7-0. Seleção brasileira feminina estreando com uma boa vitória contra a Jamaica. E é claro, tem muito sobre a rodada do Brasileirão. Palmeiras bem, outros times paulistas, com exceção do Santos, um pouco irregulares. Muito assunto, Josiano. Então vamos lá, então a gente já começa nesse primeiro bloco falando sobre a seleção brasileira de Tite. Olha só, passada a semana aí com toda aquela polêmica que envolveu Neymar, o amistoso contra a Catar, que o Neymar esteve em campo apenas 14, 15 minutos e saiu por conta de uma lesão, rompeu os ligamentos do tornozelo direito e foi resolver, saiu da seleção, foi cortado da Copa América e foi resolver seus problemas extra-campo com a polícia, com a justiça. E a seleção brasileira, até eu acho que perdeu até um pouco dos holofotes, né, Léo? Continuou treinando e teve, nesse domingo, o último amistoso antes da Copa América contra a seleção de Honduras. E o Brasil, na minha opinião, o adversário é fraco, tudo. Só que eu gostei muito da seleção nesse jogo de domingo, que não teve aquele menosprezo ao adversário. Eu fiquei imaginando um certo momento do jogo, foi 7-0 para a seleção brasileira, poderia ter sido até mais, se o Neymar tivesse em campo. E quando tivesse os 4-0, já ia pegar a bola, já ia pôr embaixo do pé ali, já ia dar aquela pedalada e aquela firula, tentar uma carretilha. Eu fiquei imaginando isso na hora. Em nenhum momento do jogo da seleção brasileira, apesar de ser Honduras, apesar de jogar com um jogador a menos boa parte da partida, teve menosprezo, teve busca pelo gol, marcação séria, posse de bola sempre buscando o ataque, sempre tendo o domínio do jogo. E isso, na minha opinião, é muito mais respeito ao adversário do que se abdicar de jogar bola, como alguns times fazem quando estão goleando, né? Fica tocando só do meio para trás, tira o pé, né? Como é que a gente costuma dizer na linguagem do futebol. E a seleção brasileira, eu gostei disso. E teve a questão coletiva, né, que alguns comentaristas estão falando. E a tua opinião, Léo, o que você achou, tua visão geral dessa primeira atuação da seleção, depois de se livrar um pouquinho de tudo que traz o Neymar e os seus problemas extra-campo? Olha, eu achei a atuação perfeita, Josiano. Não só na parte ofensiva da seleção brasileira, que nesses dois jogos fizeram 9 gols, como também na parte defensiva, que não sofreu em nenhum dos jogos, né? Então, muito disso vem dessa solidez defensiva que o Tite sempre buscou nos clubes que treinou, agora na seleção brasileira. E agora, voltando ao foco principal desses últimos jogos, o ataque, que funcionou muito bem. O Gabriel Jesus, que vinha sendo muito criticado depois da Copa do Mundo, sendo inclusive comparado até com o volante, porque ele sempre volta para marcar e não faz gols. Ele nesses jogos fez 3 gols, ou seja, muito bem. Nos últimos 3 jogos pela seleção brasileira fez 5 gols, ou seja, está numa fase muito boa, não só na seleção brasileira, como também no Manchester City, então ele voltando aos seus dias de glória. O Richarlison também muito bem, seja na função de 9 ou na função jogando mais pelo lado. Na minha opinião, foi o destaque do jogo. Acho que dos 7, pelo menos 4 gols tiveram participação direta dele, ou roubando bola, ou dando assistência, sofrendo, se não me engano, pênalti foi ele que sofreu também. Enfim, acho que é um jogador
sensacional. Sem contar as oportunidades que ele mesmo não conseguiu converter em gol, mas assim, sempre incisivo, sempre indo para cima, é um grande jogador e para mim tem tudo para brigar sim por titularidade na seleção brasileira. Acredito que agora com a lesão do Neymar ele tem ainda mais oportunidade, não por jogar na mesma posição do Neymar, mas por abrir sim uma vaga no ataque, então acredito que ele tem muito ainda para brigar pela titularidade. O Gabriel Jesus foi bem, Richarlison, o próprio Felipe Coutinho, que vinha de uma temporada péssima no Barcelona, vinha de uma temporada muito ruim, conseguiu fazer bons jogos, ser um dos destaques da seleção brasileira, boas finalizações, sempre botando perigo no gol dos goleiros que foi enfrentando. A defesa a gente nem consegue avaliar de maneira clara, Alisson, jogador por jogador. Que defesa fez o Alisson durante a partida? Praticamente nem relou na bola, né? Exatamente, por isso a gente não consegue avaliar certamente o goleiro, não só o goleiro como os zagueiros, dá para avaliar, claro, o Thiago Silva, que fez um gol também contra Honduras, mas avaliando defensivamente é muito difícil, porque é uma defesa que não sofre, a bola nem chega. O Brasil trabalha muito a bola no meio de campo, Arthur, Casemiro, o Alan, que fez bons jogos pela seleção brasileira, então é difícil a gente conseguir avaliar defensivamente mesmo, porque não sofre, e isso, é claro, acaba sendo muito bom. E a seleção brasileira que vai estrear na próxima sexta-feira contra a Bolívia. Aliás, que grupo, hein? A Copa América realizada no Brasil, se não me engano, é Venezuela, Bolívia e Peru no grupo do Brasil. Tá tranquilo, né, Léo? Tá tranquilo demais. Mas vamos lá, vamos falar um pouco ainda mais sobre esse jogo de domingo contra a seleção de Honduras. O pessoal tá falando, mas o adversário é fraco e tal. De fato, é Honduras. Mas teve boa parte do tempo um jogador a menos, teve um jogador expulso. Mas o que é o normal de seleção brasileira quando encara um time como Honduras? O que a gente espera? Uma goleada. As últimas atuações da seleção, por exemplo, contra o Catar, isso não aconteceu, né? O time brasileiro não conseguiu ter essa normalidade de volume de jogo, de chances e de gols que se espera de um adversário contra um adversário fraco. Então isso é um ponto positivo, né? Não pode ser apenas crítica. Eu acho que a postura do Brasil me agradou. E a gente comentou isso no programa Meio de Campo de quinta-feira, que eu até falei, o Paulo Rebura estava com a gente e não concordou, que eu achava que agora, com a saída do Neymar da seleção, tirar todo esse foco negativo, eu acreditava que o Brasil tem reais chances de ganhar a Copa América. Eu acho que o que precisava de fazer era mesmo tirar isso, tirar aquela chegada de helicóptero da concentração, aquilo lá, todas as questões que envolvem o Neymar, e eu vejo o Brasil como um grupo agora, um time bem postado. O que você acha? Coletivamente a gente sente que é uma melhora absurda, muito visível, né? O Brasil vinha de muitos problemas extracampo, não por todos os seus jogadores, mas por parte do seu principal craque, que era o Neymar, e com a saída dele agora da seleção brasileira, acho que cresce muito no fator de grupo da seleção. Não que o Neymar cause problemas pessoais com o jogador, mas é claro que, estando no ambiente da seleção brasileira, muitos jogadores sempre acabam pesando ou aumentando a pressão pelos problemas que o Neymar vai enfrentando com a justiça, os problemas extracampo. Coletivamente, um todo, a seleção brasileira foi uma melhora absurda. A gente já avaliou aqui, defensivamente e ofensivamente, como foi construída essa seleção brasileira. O toque de bola, a maneira que a seleção joga, de sempre tentar, não só individualmente buscar, como eu posso explicar, o drible e pra isso cima. mesmo. Assim, sempre buscar o melhor parceiro posicionado para tentar fazer o gol, sempre buscando os gols, como o Josiano já disse, a melhor maneira de respeitar o adversário é fazendo gols, é jogando com seriedade do início ao fim da partida. O drible é sempre um recurso, na minha opinião, desde que seja indo para frente, desde que seja um drible objetivo. E foi isso que a gente observou da seleção brasileira, buscando muito. A seleção ficou com 7-0 até os 30 do segundo tempo, né? Depois não fez mais gols, até achei que poderia aumentar ainda mais essa grande vitória. Mas as alterações acabam mexendo um pouco, né? Perde entrosamento, né? Acaba perdendo entrosamento, perde um pouco a própria qualidade do grupo, mas mesmo assim a seleção está muito bem. Na minha opinião, não chegava
tão forte para a Copa América, já avaliando o time com o Neymar, mas agora eu sei que é uma seleção fraca, Honduras não é uma seleção muito boa, mas recentemente a seleção empatou com o Panamá, fez um jogo não tão bom contra a Catar, que inclusive nesse final de semana foi pegar a equipe do Madureira lá do Rio de Janeiro e venceu por 2-1 só. Então é uma grande diferença da seleção brasileira, um comportamento completamente diferente e chega muito forte para a Copa América. É claro que já era um dos favoritos, na minha opinião, não só pela partida de Honduras, mas pela consistência que a seleção tem hoje, é a grande favorita para vencer a competição. Eu penso que a gente lembra a seleção pré-Copa, né? A seleção que foi bem nas eliminatórias. O Neymar fazia parte de um esquema, né? Ele fazia parte, ele tabelava com o Gabriel Jesus deixava ele em condição de marcar e não era o time jogando em função de um jogador. E quando chegou perto da Copa, até de uma maneira natural, alguns jogadores sumiram um pouco, o futebol de algum deles deixou a desejar, e aí é natural que o Neymar chame a responsabilidade e cria aí, vire o centro das jogadas. A gente espera que agora, aproveitando eu acho que deu tudo certo aí com essa lesão do Neymar, para o Tite voltar a ter um time, a montar um time, criar sim um grupo, né, que joga em coletivo e não apenas ficar nessa dependência de um jogador só, que aliás, depender do Neymar na atual fase pessoal, na atual fase física, pedir para ter o fracasso com certeza. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais seleção brasileira, só que a feminina. E também vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que está perto da pausa para a Copa América, com Palmeiras na liderança. Estamos de volta com o programa Meio de Campo, na tela da TV Unifeb, canal digital 53.1. Programa Meio de Campo é o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está falando bastante sobre futebol. Primeiro bloco, seleção brasileira, que goleou Honduras por 7-0. E agora vamos continuar falando de seleção, mas no futebol feminino. As meninas do Brasil estrearam na manhã de domingo na Copa do Mundo da França e com uma vitória por 3-0 sobre a Jamaica, com o show da atacante Cristiane. Foram 3 gols e o Brasil perdeu a oportunidade de fazer outro caminhão de gols contra a Jamaica, o grupo do Brasil que tem ainda a Austrália e a Itália. A seleção brasileira volta a campo na quinta-feira contra a Austrália, que é tida como a favorita, o bicho-papão aí do grupo, por conta da tradição, tem uma rivalidade com a seleção brasileira. Uma hora o Brasil elimina a Austrália, outra hora a Austrália que acaba eliminando a seleção do Brasil. E aí, Léo, o que você achou da estreia do futebol feminino? Muita repercussão agora por conta das transmissões na Globo, mas uma modalidade que a gente sempre tem acompanhado, outros canais, enfim. Não começou agora, né? Não começou. Com a transmissão da Globo. O que você achou da estreia do Brasil? Olha, a estreia para mim foi... não podia ser melhor. Aliás, podia ser melhor se caso as oportunidades de gol que a seleção teve fossem concluídas a gol, né? Acabasse se tornando os gols. A Cristiane não é de hoje que ela é essa grande jogadora. É a maior artilheira da história das Olimpíadas. É uma das maiores artilheiras da história da seleção, não só feminina, como também englobando todas as seleções brasileiras, masculina e feminina. E ontem a gente observou um show individual dela muito bom. A gente conseguiu observar tanto no sentido, em todos os aspectos, né? Na bola parada, em bola que precisa de um pouco mais de raça para conseguir chegar nela, na cabeçada, uma jogadora completa e que ontem foi fundamental para a seleção brasileira. Não só ela conseguiu, é claro, fazendo os 3 gols e sendo o grande nome da partida, praticamente 100% ali nas finalizações, mas uma grande partida também da Andressinha, da Debinha, a Formiga muito bem também defensivamente. Que isso, em 41 anos a Formiga, parece que a vida inteira ela jogou na seleção e joga com uma facilidade muito grande. 7 Copas no currículo, Josiano. Tanto no masculino como no feminino,
o jogador, a jogadora que mais disputou Copas do Mundo e ontem também fundamental. A Bárbara fez boas defesas, ainda se complicou em alguns lances, mas é claro, nervosismo também de estreia em Copa do Mundo, mas foi muito bem, fez uma defesaça num chute do jogador da Jamaica. E avaliando como um todo, a Jamaica é uma seleção, uma das mais fracas da Copa do Mundo, isso a gente não tem dúvida nenhuma, mas conseguiu ontem até... com a goleira, Schneider, catando muito, jogou muito a goleira da Jamaica. Se não fosse por ela, inclusive, o Brasil conseguiria até fazer... Teve até pênalti, né? Teve pênalti. Pênalti eu ainda achei que a Andressa Salles bateu... Não, a goleira pulou antes. Então. Né? Se ela tivesse erguido a cabeça um pouquinho, ela ia ter visto e mudado, tivesse cobrado no meio do gol, virado o pé, ia ter feito o gol. Acho que bateu ali sem querer dar o canto, né? Sem querer acabou mostrar. Dando muito canto. E aí a goleira pulou até antes, né? Até se adiantou, mas errou o pênalti. Até acho que foi mais erro da Andressinha, né, do que o próprio mérito da goleira, mas acabou pegando o pênalti, fez uma grande partida ontem, e agora, para todo mundo ter uma ideia de como está o grupo do Brasil mais ou menos, a Austrália, que é o grande bicho-papão, isso ninguém tinha dúvida, na minha opinião, acreditei até que a Austrália poderia terminar em primeiro do grupo, já perdeu na primeira rodada para a Itália, 2-1. Então, para o público de casa conseguir saber mais ou menos, acho que é muito importante pelo menos tirar um empate da Austrália agora nessa partida, pelo menos um empate, que aí a classificação fica muito encaminhada, deixando para a última rodada... um próprio empate na última rodada garantiria a classificação. Essa rivalidade vem muito depois das Olimpíadas, o Brasil sempre é muito criticado pelas jogadoras australianas, provocando sempre muito o Brasil. Na primeira fase das Olimpíadas, o Brasil goleou a Austrália, depois pegou nos pênaltis a Austrália e acabou vencendo com, inclusive, show da Bárbara. A Marta errou pênalti naquela oportunidade. E agora, invertendo um pouco a situação, a Austrália vinha para a Copa melhor do que o Brasil, até porque o Brasil vem de 9 derrotas seguidas antes dessa partida contra a Jamaica, mas vem agora de derrota para a Itália e o Brasil vencendo a Jamaica. Tem tudo para terminar, inclusive, na primeira posição do grupo. E tem Marta ainda para estrear. Inclusive isso, né? Tem a própria Marta. Ontem, depois do jogo, o Vadão, inclusive, comentou sobre isso, disse que a escalação dela, não é ele que escala a Marta, né? É o departamento médico. E resta saber agora se ela vai ter condições para a partida da próxima quinta contra a equipe da Austrália. Com condições de jogo, né, Josiano? Ninguém tem dúvidas que ela é titular na seleção brasileira. Até porque não só a atual melhor jogadora do mundo pela FIFA, não só isso, como a maior de todos os tempos, 6 vezes melhor do mundo. Então, reforçando, a seleção brasileira joga na quinta-feira, à 1h da tarde, contra a Austrália, jogaço pelo Mundial Copa do Mundo de Futebol Feminino. E apenas um comentário, né? Como a gente falou, a Copa do Mundo não começou agora, futebol feminino não começou agora, até a gente fala da Globo, né? Que agora está querendo dar o destaque e tal, apoio ao futebol feminino é legal, mas está atrasada, viu, Globo? Porque a Band faz isso há muito tempo. Até a Rede Vida transmite campeonato de futebol feminino. E a Globo poderia... A própria TV Brasil. Já que vai nas reportagens falar tanto de apoio ao futebol feminino, podia abrir espaço na programação dos campeonatos aí do futebol feminino. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Teve mais uma rodada no final de semana, tem apenas um jogo para encerrar nessa segunda-feira essa rodada, mas vamos aos resultados que chamaram mais a atenção. O Santos, que depois da eliminação na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, teve o jogo na Vila Belmiro e venceu por 3-1. Podemos dizer um pouquinho de vingança, tal, mas o fato é que a vitória consolida o time do Sampaoli na segunda posição da tabela. E o Santos jogando muita bola. Ontem, várias oportunidades de gol que a equipe do São Paulo foi criando. O goleiro do Atlético acabou pegando várias bolas. O próprio Everson, goleiro do Santos, também foi muito usado ontem. Mais uma boa vitória e agora se consolidando, chegando ainda mais perto do Palmeiras. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo empataram por 0-0. Corinthians contra o Cruzeiro, São Paulo contra o Avaí. Destaque negativo: a qualidade do futebol apresentado pelo tricolor paulista contra o Avaí. O jogo foi feio. Horrível. Difícil até
falar de chances para o gol, muito pouca finalização. E o São Paulo precisa se mobilizar, precisa acontecer alguma coisa dentro do elenco do São Paulo, porque, né, se não ganhar do Avaí, o time que pensa, só tem o brasileiro pela frente até o final do ano, tem que buscar melhores resultados. O Corinthians, a gente ainda jogou no Mineirão, enfim, tem alguns fatores, mas também perde pontos aí importantes. E o Palmeiras, que jogando contra o Atlético Paranaense, uma expectativa muito grande aí sobre essa partida. O Atlético tem um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores estilos de jogo do Brasil atualmente, mas que tinha desfalques. E o Palmeiras foi lá e venceu por 1-0, mais uma vitória, 31 jogos seguidos de vencibilidade no Brasileirão, Léo. 19 pontos agora conquistados no Brasileirão, ainda pode conseguir mais 3 caso a partida contra o Botafogo seja homologada pela CBF, ou seja, o time iria 22, abriria, se eu não me engano, 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, ou seja, uma discrepância muito grande nesse início do Campeonato Brasileiro do Palmeiras para as outras equipes. E até falei no meio de campo de quinta-feira que ia ser uma vitória tranquila. De certa forma foi, mas também não foi, até porque o Palmeiras foi muito superior à equipe do Atlético Paranaense, mas não conseguia, claro, fazer os seus gols, até que em uma oportunidade de pênalti, o Rafael Veiga, uma paulada, um chute de mais de 200 km por hora, conseguiu fazer o gol, abriu o placar ali aos 30 do segundo tempo e fez o Palmeiras manter mais uma vitória, manter essa sequência excelente de 9 vitórias seguidas, coisa que não acontecia há 10 anos, 31 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, uma das maiores marcas, a terceira maior marca da história. Inclusive o Palmeiras está tentando alcançar a marca do Santa Cruz de 36 jogos sem perder. É uma grande equipe e tem tudo para ser campeão brasileiro mais uma vez. E não é antecipar muito ou zicar o Palmeiras, mas é uma equipe que hoje, atualmente, antes dessa parada da Copa América, está muito acima dos rivais, muito. Eu achei que o Atlético Paranaense, eu esperava um pouco mais. Chegou num determinado momento ali do segundo tempo, que o Atlético Paranaense tentou abrir mão de jogar, recuou todo o time e simplesmente se defendeu. E o Atlético que a gente tem visto não é assim, é um time que é ofensivo, vai para frente, ainda não encontrou a forma de jogar fora de casa. O Atlético Paranaense tem muita qualidade, na minha opinião, mesmo com reservas em campo. Palmeiras foi para cima, né, o Rafael Veiga havia acabado de entrar e insistiu bastante o Palmeiras. O Zé Rafael perdeu até algumas chances debaixo do gol ali, mas o fato é que mereceu a vitória. E agora tem os jogos aqui do meio de semana, porque o Campeonato Brasileiro vai ter uma folga. Passar então os confrontos dos paulistas. Nessa quarta-feira tem simplesmente Santos e Corinthians. Olha só. Quarta-feira, 9h30 da noite. Para ter esse jogo, o pessoal fica até com saudade do Brasileirão. O São Paulo, deixa eu ver aqui, achar o tricolor. São Paulo joga na quinta contra o Atlético Mineiro. Mais uma partida difícil para o São Paulo. Também aliás, o jogo do São Paulo às 8 da noite, mesmo horário de Palmeiras e Avaí. Palmeiras joga em casa, são os paulistas no Brasileirão. Nosso tempo está esgotado. Léo, gostaria de agradecer você pela presença. Quinta-feira tem mais bate-papo no meio de campo ao vivo. Valeu mais uma vez por participar com a gente. Valeu, Josiano, mais uma vez pelo convite. Quinta-feira a gente está de volta no meio de campo, 8 da noite. Eu, você, Paulo, comentando muito sobre, claro, seleção brasileira feminina que joga na próxima quinta-feira, 1 da tarde contra a Austrália, e também muito sobre a rodada do Brasileirão. Valeu, Léo. Obrigado a todos pela audiência. A gente fica por aqui, então todo mundo convidado quinta-feira, programa ao vivo na Rádio e TV Unifep. Tchau, tchau.